Fala galera, tudo bem com vocês? Calma, o garoto aqui. Para quem não me conhece, sou o coordenador do Coaching Concurseiro, sou auditor fiscal da Receita Federal e o nosso papo reto de hoje é sobre o concurso da Receita Federal. Nós tivemos um concurso para auditor e para analista, e mais especificamente para você que não teve um desempenho legal nesse concurso, você se preparou, você estudou de forma organizada, mas não teve um desempenho a contento, né? Esperava uma coisa e chegou lá e teve um desempenho pior. Eu digo aquele cara que estudou, é aquele que fez no cargo para o cargo de analista, você estudou 900 a 1000, acima de 900, 1000 horas de estudo. Para o cargo de auditor, você estudou ali mais de 1700 horas, desde que começou o estudo, né, organizado para os concursos fiscais. E você não vai conseguir ter a sua discursiva corrigida, né? Você está fora, os rankings aí extraoficiais já mostram que você está fora. Bom, o momento agora não é de desanimar, tá? Você tem que dar continuidade primeiro, porque essa fila vai andar. Evidentemente, há algo errado na sua preparação, porque acima desse volume que eu falei, de horas estudadas, você já tem um nível de aprovação, né? É um nível que se você vai para uma prova e tudo indica que você tem condições de ser aprovado. Evidentemente, nós temos os motivos ali de força maior que fogem ali a uma determinada situação específica, um problema fisiológico, enfim, que atrapalhou aquele concurso. Mas a regra geral é você ir com condições de passar, tá? Então, se você se enquadra nesse perfil, né, estudou, mas não conseguiu, é hora de mudar agora, não é hora de desanimar, é hora de verificar os motivos, né? Por que você não conseguiu ter um resultado assim? Se você estuda sozinho, de repente você precisa de um acompanhamento, de uma visão mais madura, mais profissional. Se você já estuda com um acompanhamento de uma pessoa, um mentor, é o caso de uma mudança. É o caso de verificar que essa metodologia ou esse profissional não está alinhado com o seu perfil. E essa junção produziu um resultado que não foi satisfatório. Então, como nós vamos ter um concurso para frente, a hora agora é de virar a página com inteligência, buscando uma oportunidade, né? A gente precisa, para a gente obter um resultado diferente, a gente tem que mudar as coisas que estão sendo feitas, senão o resultado vai ser o mesmo. Então, agora é a hora do choque, de uma mudança. E é nesse sentido que esse vídeo eu trago para vocês hoje a esperança de que tudo pode ser corrigido. É só a gente identificar esse problema. Na mesma linha do que nós estamos conversando, o Coach Concurseiros hoje tem seguramente a maior relação de aprovados pelo número de treinados. Ou seja, nós treinamos um número reduzido e aprovamos uma grande quantidade de alunos, né? A maior do país hoje. Isso por quê? Porque a gente tem uma metodologia diferente, nós temos uma personalização, aqui a gente vê realmente o nível, o perfil daquele aluno que precisa ser trabalhado, né? Não é porque nós dois estudamos para a mesma coisa que nós vamos ter as mesmas dificuldades, né? Que nós vamos estudar pelo mesmo material, que nós vamos ter os mesmos problemas a serem corrigidos. Não, cada pessoa ela tem ali uma trilha, e essa trilha aqui a gente observa muito. Uma outra situação que nos diferencia muito é na parte de tecnologia da informação. A gente detecta pontos de melhoria rapidamente e a gente promove essa correção de acordo com o histórico que nós temos. Então, por exemplo, a gente sabe em cada assunto estudado se aquele aluno dele tem um nível de aprovação com base nos nossos aprovados. A gente tem milhares de aprovados pelo país e tem um banco de dados que nos diz ali, em média, claro, que o desempenho daquele aluno num determinado assunto está abaixo. Ele é um aluno, por exemplo, de alto nível, mas naquele ponto ele está para baixo. Ao passo que em outros assuntos ele já tem um desempenho de nível de aprovação. E com isso a gente consegue colocar a energia, né, a energia do estudo, as horas de estudo nos pontos de melhoria. E quando você não tem essa visão,
você estuda sozinho, ou então a sua orientação não tem esse banco de dados, o que acontece? Você tem que estudar, no máximo você detecta que o 80% que você teve naquele assunto, ele em tese é legal, porque ele é maior que quando os outros que você tem 70, por exemplo. Mas a gente consegue ver que aquele 80 é um desempenho ruim porque os aprovados têm 90. Então eu preciso que você passe de 80 para 90. Quando você não tem essa visão, o 80 em tese é legal. E ao mesmo tempo, por exemplo, numa matéria muito difícil, a gente pega uma estatística inferencial. Você tem um desempenho de 70% em determinado assunto lá de inferencial. Para você, na regra geral, 70 é baixo para um nível de aprovação. Mas a gente aqui sabe que naquele assunto, mesmo que na média dos aprovados, não passa disso. Então, para que eu vou gastar energia ali se eu sei que os próprios aprovados que já estão aí trabalhando pelo país não conseguiram ultrapassar aquilo? Então a gente trabalha muito nessa parte personalizada de cada um. Beleza, pessoal? Vamos com tudo, vamos dar a volta por cima, vamos organizar a nossa preparação para que a gente não perca mais oportunidades como essa. Forte abraço, vamos em frente.